Olá pessoal, tudo bem? Bom, uma pergunta. Vocês conseguem resolver essas três integrais que aparecem aí? Essa integral aqui, 2 raiz de x menos 6 seno de x dx. Essa outra aqui e essa outra aqui. Bom, a proposta desse vídeo é apresentar aí algumas propriedades bem elementares assim da teoria de integração. Para quem está começando a estudar integração de funções, esse vídeo é indicado aí. A gente não vai fazer nada muito sofisticado aqui, não vai ter integração por partes, não vai ter substituição, a gente vai resolver essas três integrais de forma bem simples, utilizando aí algumas propriedades que eu vou apresentar para vocês. Então bora pro vídeo, vamos lá. Então a primeira integral, para a gente resolver ela, eu vou relembrar aqui algumas propriedades que a gente vai usar. Então, sejam f e g funções definidas no intervalo i, e eu vou supor que o k e o c são constantes, ok? Então, quando você tem uma integral assim, ó, é a integral de uma constante vezes uma função dx, essa constante aqui você pode tirar ela para fora da integral. Então, lembre-se disso, ok? A propriedade b, ela trata da soma de funções. Ah, mas se fosse uma subtração? Também. Pode ser soma ou subtração. No caso, se for subtração, você troca o símbolo de mais por um símbolo de menos, ok? Então, soma ou subtração de funções, a integral disso, é a integral de cada uma das funções, a soma das integrais. Okay? E por último, essa propriedade C é quando você tem uma integral dessa forma, que é uma constante, por exemplo, 5 dx. Isso aqui é simplesmente 5x mais c. É o que está dizendo aqui essa propriedade C. Okay? Muito bem, mais algumas propriedades que vão aí ajudar a calcular aquelas três integrais no início. É o seguinte, sempre quando a gente tem uma potência embaixo aqui, ó, a gente pode transformar ela numa potência no numerador, só trocando o sinal. Então, por exemplo, se você tivesse x a 5 no denominador, isso vira x a menos 5. Uma outra propriedade é, se eu tiver uma raiz, então eu posso transformar isso numa potência fracionária. Aqui entra aqui um número racional. Okay? Por exemplo, a raiz de x ao cubo. Então aqui tem um 2, aqui tem um 3. Isso daqui é simplesmente o que está na potência vem aqui em cima e o que está na raiz vai para baixo. Okay? O próximo. Se eu tiver aqui ó, xan vezes xam, como a base é a mesma, eu somo os expoentes. Okay? E por último, a propriedade da integral de potências. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma integral de x elevado a 5 dx. Como é que a gente resolve essa integral? Você olha para o 5 aqui vai ser o seu n, então basta você fazer x, 5 mais 1, e aqui embaixo você divide por 5 mais 1 e soma um constante. Ok? É claro que a gente pode melhorar isso, vai ficar x elevado a 6 dividido por 6 mais c. Essa regra vale para qualquer número inteiro, inclusive para qualquer número racional. Por exemplo, aqui em vez de 5, a gente poderia ter colocado, por exemplo, meio. E aí você vai aplicar a mesma regrinha. Ser x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais c. E você simplifica essa expressão depois. Ok? A única exceção é quando o n é igual a menos 1. Ok? Eu comento sobre essa exceção em outro vídeo. Vamos seguir em frente. Então, a nossa primeira integral aí, vamos resolvê-la aí rapidinho. Vou trocar aqui a cor, vou colocar azul. Então, eu tenho a integral de 2 raiz de x menos 6 seno de x dx. Primeira coisa que a gente pode fazer é usar essa propriedade aqui da soma. Eu posso quebrar ela numa soma de duas integrais. Então, aqui vai ficar raiz de 2 raiz de x dx menos
6 seno de x dx. E agora, eu posso usar essa propriedade aqui do escalar, né? O escalar, ele sai da integral. Então, a gente vem aqui e tira os escalares para fora. Então, aqui eu tenho um 2 e eu tenho um 6. Eu posso tirar o 6 e posso tirar o 2. Então, como é que fica? Vai ficar assim. Vai ficar 2 raiz de x dx, a integral de raiz de x dx, menos 6, a integral de seno de x dx. Ops, ficou pequeno aqui. Tudo bem, a gente continua escrevendo aqui embaixo. Bom, e agora eu tenho um raiz de x. Como é que eu resolvo esse raiz de x aqui? Se eu olhar aqui, isso é alguma coisa dessa forma, né? Então, eu posso transformar o raiz de x, posso imaginar que aqui tem um 2, aqui tem um 1, e eu vou transformar ele em 1 sobre 2. Então, eu venho aqui e troco esse raiz de x por x elevado a meio. Então, vamos escrever isso. Que vai ser 2 vezes a integral de x elevado a meio dx menos 6 a integral de seno de x dx. Pronto. Agora a gente já pode resolver essas duas integrais. Bom, como é que fica? A primeira integral, essa integral com a potência, nós já sabemos resolver usando aqui essa regrinha, que é simplesmente o 2. Eu vou repetir aqui, né? Então, resolvendo essa integral aqui, eu vou somar meio mais 1 e dividir por meio mais 1, mais uma constante c. E essa outra integral, menos 6. Quem que eu derivo que dá o seno de x? Então, se você lembrar, a derivada do menos cosseno de x é justamente seno de x. Então, aqui vai ficar menos cosseno de x mais uma outra constante. Vou colocar aqui uma constante 2, aqui é uma constante 1. Bom, essas constantes a gente pode juntar elas depois no final em uma só constante, mas vamos seguir. Então, a gente pode simplificar essa primeira expressão. Essa expressão aqui ela pode ser simplificada da seguinte forma. Esse 2 a gente vai multiplicar o resultado. Então, aqui você pode pensar que é um x meio mais 1, isso é x a 3 sobre 2. E aqui embaixo, a mesma coisa, 3 sobre 2, mais uma constante C1. E esse menos, que está bem aqui, como tem um outro menos aqui, e eles estão sendo multiplicados, né? Tem uma multiplicação aqui, isso acaba se tornando um mais 6. Então, mais 6 cosseno de x mais uma constante C2. Agora a gente vai resolver esse quociente. Aqui pode não parecer, mas é um quociente de frações. A gente tem aqui, reescrevendo isso daqui, vou fazer aqui embaixo e a gente escreve o resultado ali no cantinho. Isso poderia ser visto assim, ó, x sobre 1 elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Então, a gente conserva a primeira fração e divide pelo inverso, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ser x sobre 1 elevado a 3 sobre 2, vezes 2 terços. Você inverte essa fração. Que fica, então, 2 vezes x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3. Ok? Então, a gente vai escrever isso aqui. Vai ser 2 vezes... E agora a gente escreve esse resultado, que é 2x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3. Mais 6 cosseno de x, mais... A gente já pode agora trocar essa constante C2 e essa constante C1 por uma única constante, C. Podemos parar por aqui, mas se você ainda quiser melhorar aí a sua integral, você pode, ou melhor, o seu resultado, você pode
passar essa potência fracionária para uma potência, para uma raiz, né? Aqui a gente tem um x elevado a 3 sobre 2, isso pode se tornar, usando aí as propriedades que nós vimos, alguma coisa dessa forma. 2 elevado à raiz. Quem está em cima é a potência do x e quem está embaixo vai para a raiz. Sobre 3 mais 6 cosseno de x mais c. E, finalmente, a gente multiplica esse 2 com esse 2. Fica sendo 4 raiz x ao cubo sobre 3 mais 6 cosseno de x mais c. Essa aí, então, é a resposta dessa integral. Bem tranquilo. Aqui eu fiz passo por passo, fazendo todos os detalhes, mas com a prática você vai fazer essa integral muito rápido. Você vai fazer ela em questão aí de segundos, ou talvez 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, ok? Vamos lá. A próxima questão, questão 2, né? Calcule essa integral aí. Vamos escrever ela aqui. Então aqui a gente tem uma raiz cúbica de x a 7 mais 2023 dx. Então a primeira coisa, você quebra essa integral em duas. Então aqui vai ter uma raiz cúbica de x elevado a 7 dx, mais uma integral de 2023 dx. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa raiz em uma potência. A gente vai usar aquela regrinha, né? Então, como é que fica? Aqui eu tenho raiz de x à sétima. Então, isso daqui vai ficar x, a potência vai aqui em cima, e o número daqui da raiz vem aqui, 7 sobre 3. Okay? Então, a gente vai ter aqui a integral de x 7 sobre 3 dx mais... E agora, a gente tem aquela outra regrinha. Quando eu tenho uma integral de uma constante, dx, nós falamos no início do vídeo, isso é simplesmente kx mais c. Okay? Então, aqui o k é 2023. Isso é uma constante, não tem ali uma variável x, né? É uma constante. Essa função não depende aqui de x. Okay? Então, isso aqui vai ficar 2023 x mais uma constante. Vou colocar aqui uma constante 1. E agora, a gente vai resolver a primeira integral. Como é que a gente resolve a primeira integral? Primeira integral, a gente vai usar a regra da potência. A gente tem aqui x sobre 7 terços. Então, como é que fica? Isso aqui vai ficar x sobre 7 sobre 3 mais 1, dividido por 7 sobre 3 mais 1, mais uma constante C2, mais 2023, x mais uma constante C1. Como é que a gente simplifica essa expressão? Então, vamos lá, vamos simplificar essa expressão. Primeira coisa, a gente tem que somar 7 sobre 3 mais 1. Só que em vez de escrever 1 dessa forma aqui, eu vou escrever o 1 dessa forma, 3 dividido por 3, que é a mesma coisa que 1. Então, como é que fica? Como a base agora é a mesma, eu vou somar o 7 com 3. Então, eu tenho 10 sobre 3. Ok? Então, agora eu já tenho aqui que isso é x sobre 10 sobre 3, sobre 10 sobre 3, mais 2023x. E agora eu posso juntar essas constantes C2 e C1 numa única constante, que eu vou chamar de C. Apenas aí para simplificar, ok? Muito bem. Por fim, agora a gente precisa simplificar essa expressão que aparece aqui. Essa expressão que aparece aqui, a gente vai simplificar ela fazendo aí a divisão de frações. Né? A gente pode imaginar que... vou escrever aqui, né? Pode imaginar que o x sobre 10 sobre 3, ele está dividido por 1. E aqui embaixo eu tenho um 10 sobre 3. Então, isso vai ser
conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter aqui 3x sobre 10 sobre 3 dividido por 10. Então, eu vou escrever esse resultado aqui. A gente vai ter 3x 10 sobre 3 dividido por 10 mais 2023x mais uma constante c. Você poderia parar por aqui, a sua integral já estaria resolvida, mas a gente pode melhorar um pouquinho, porque essas potências fracionárias elas não são tão usuais na notação. Então, a gente pode melhorar essa expressão que aparece aqui, com uma raiz. Né? A gente pode transformar isso para uma raiz. Então, ficaria 3 raiz. Aqui eu coloco x. O numerador ele vai para a potência do x. E o denominador eu coloco aqui na raiz. Isso dividido por 10 mais 2023x mais uma constante c. E agora sim, essa aí é a resposta da minha integral. Por último, vamos lá, obrigado aí se você ficou até aqui no vídeo. A integral mais interessante aí é essa. Como é que a gente resolve essa integral? Tem um quociente aí. Como é que a gente poderia fazer isso? Então, como é que a gente resolve essa integral? A primeira observação é o seguinte, isso daqui eu posso reescrever como a integral de 1 sobre raiz de x mais x sobre raiz de x mais 2x ao quadrado sobre raiz de x dx. E agora eu tenho uma soma de funções aqui. Né? Eu tenho 3 funções. Eu posso quebrar em 3 integrais. Eu vou ter uma primeira integral, que é raiz de x dx, mais uma segunda integral, que é x raiz de x dx, e mais uma terceira integral, que é 2x ao quadrado sobre raiz de x dx. Vou melhorar esse x aqui, que não ficou muito bom. Bom, tudo bem. E aí, como é que a gente faz? A gente tem ali uma soma de integrais, e eu posso resolver cada uma de forma separada, e depois eu somo os resultados. Então, como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente pode fazer é olhar para essa primeira integral e reescrever ela da seguinte forma, x a meio. Já vimos aqui que raiz de x é x a meio, no exercício anterior. Agora eu vou olhar para a segunda integral e vou fazer a mesma coisa. Vou escrever aqui x a meio dx. E a terceira, a mesma coisa. Aqui eu já posso, como tem um 2 multiplicando, eu já posso, por exemplo, tirar esse 2 que está aqui. Eu posso colocar aqui do lado de fora da integral. Cadê o azul? Aqui. E agora vai ficar x ao quadrado e x, e embaixo x a meio. Você fala, eita, mas que ainda não conseguimos aí avançar muito. Você vai ver que vai avançar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela regrinha que eu falei para vocês no início do vídeo. Se eu tiver alguma coisa assim, eu reescrevo isso como menos n. Então como é que fica? Vai ficar assim, olha. Isso vale para fração também. Eu tenho aqui um x elevado a meio, exatamente aqui, na verdade em todas, e eu vou jogar esse x elevado a meio para cima como x elevado a menos meio. Então vai ficar assim, essa primeira integral vai ser x elevado a menos meio dx. A segunda integral vai ser, eu tenho um x aqui, posso imaginar que isso daqui é 1 sobre x elevado a meio, e aí esse x elevado a meio eu vou jogar para cima, ok? Então, a gente pode pensar que isso daqui é um x elevado a menos meio dx. E por último, 2 vezes x² vezes um x elevado a menos meio
dx. E agora, o que eu faço? Bom, agora a gente pode imaginar que aqui tem um 1, aqui é um 2, não é? E eu posso usar aquela regrinha de simplificar essas expressões aqui. Quando eu tenho xn vezes xan, isso dá xan mais n, ok? Então a gente pode usar isso para simplificar essas expressões. Como é que fica então? A primeira integral, a gente já consegue resolver ela com a regra da potência. Vai ser x a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. Eu vou acrescentar a constante apenas no final, só para a gente ganhar espaço aqui. Essa outra integral vai ser x elevado a 1 mais menos meio. Então, aqui só para você não confundir, eu vou colocar aqui um mais e vou somar o valor que está aqui, que é menos meio dx. E a última integral vai ser x elevado a 2 mais menos meio dx. Então, como é que fica? Bom, essa daqui vai ficar x elevado a 1 menos meio. E essa daqui vai ficar x elevado a 2 menos meio. Como é que é 1 menos meio? 1 menos meio é x elevado a meio. Né? Você tem 1, tira o meio, fica meio. E x elevado a 2 menos meio, isso é x elevado a 3 sobre 2. Então, agora eu posso reescrever essas integrais como sendo... vamos resolver essa primeira aqui também. Vai ser x elevado a meio. Isso aqui também vai ser x elevado a meio. Aqui do lado de cá, vamos fazer embaixo, né? Acho que é melhor. Aqui vai ficar x elevado a meio, dividido por meio, mais a integral de x elevado a meio dx, mais 2 vezes a integral de x elevado a 3 sobre 2 dx. Ok? Vamos tentar fazer na outra folha. Aqui, então, a gente tem x elevado a meio dividido por meio. Aqui a gente tem uma integral de x elevado a meio dx. E aqui a gente tem 2 vezes... Tinha um 2, deixa eu ver se tinha... x elevado a 3 sobre 2 dx. Como é que fica essa integral? Bom, a primeira a gente vai conservar aqui e multiplicar pelo inverso da segunda. Essa daqui a gente vai usar a regra da potência, vai ficar x elevado a meio mais 1 dividido por x elevado a meio mais 1. E essa daqui vai ser 2 vezes a regra da potência de novo, x elevado a 3 sobre 2 mais 1. 3 sobre 2 mais 1. E agora sim eu vou adicionar a constante. Eu já resolvi as 3 integrais. Por fim, é só simplificar. Na primeira integral, ou melhor, no primeiro resultado aqui, como é que fica? Vai ficar 2 vezes x elevado a meio. Mas o meio eu posso já trocar por raiz. Eu venho aqui e troco por raiz de x. A segunda integral, ou melhor, o segundo resultado, esse que aparece aqui, a gente pode somar o meio com 1, aparece aqui. Então, se eu tenho 1 e somo mais meio, então eu tenho 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. E a última vai ser 3 meios de mais 1. Então, se eu tenho 3 meios mais 1, como é que a gente faz essa conta? Eu posso imaginar que 1 é 3 sobre 3. Melhor, 1 é 2 sobre 2. É a mesma base, agora eu posso somar os numeradores. Então 5 sobre 2. Então, aqui vai ficar x elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Mais uma constante c. Por fim, aqui vai ser 2 raiz de x. Aqui eu vou conservar o primeiro e multiplicar
pelo inverso do segundo. Então aqui vai ser 2/3. E aqui é a mesma coisa, vou conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então vai ser 2/5 mais c. Finalmente, eu tenho 2 raiz de x. Isso daqui eu posso transformar em formato de raiz. Eu vou ter x ao cubo, raiz quadrada. E esse 2 eu posso multiplicar com esse 2. Então vai ficar 4/5. E esse x sobre 5,5 posso transformar em raiz. E vai ser x elevado a 5. E aqui uma raiz quadrada. Mais c. E finalmente, essa aí é a resposta do nosso exercício. Bom, se você ficou até aqui, eu agradeço. Espero aí que você tenha aprendido algo com essas propriedades, que tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo, gostou aí da forma que eu resolvi as integrais, com os detalhes, eu peço que você apoie o canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo aí com quem está aprendendo essa teoria, né? Pode ser aí interessante, pode ser um pouco útil. Obrigado, viu? Até mais, até o próximo vídeo, pessoal.